Então, bom dia a todos, né? Vamos começar mais uma aula no dia de hoje. E na aula passada, nós falamos, né? Demos introdução ao conteúdo sobre os adjuntos adnominais. Falamos também os determinantes dos nomes, que nesse caso são os substantivos. Falamos também da classificação dos predicados. Então, pegando aqui, você pode pegar o livro aí na página 20, só para nós observarmos aqui, fazermos uma breve, né, revisão dos adjuntos dos nomes. Então, adjunto é aquilo que está próximo, né? Então, está próximo do substantivo, está próximo do nome. E aqui nós podemos ver, neste exemplo aqui, desta oração retirada do texto. Um falso supermercado foi criado na França para observação de clientes. Deixa eu ver aqui o que foi que ocorreu. Então, deixa eu pegar aqui, que eu acho que houve um erro na hora de fazer o share. Então, um falso supermercado foi criado na França para observação de clientes. Então, observando aqui, nós temos, né, supermercado, que é o núcleo do sujeito. Então, o sujeito todo é um falso supermercado. E no núcleo, né, aqui nós vamos ter supermercado. Então, o núcleo é a parte principal do sujeito. É a parte onde se tem a informação, né, o predicado, ele traz a informação referente a ele. Então, aí, nós temos supermercado, que é o núcleo, a parte principal. Então, ele foi criado, é o que? A locução verbal. Então, quando se trata de oração, nós vamos ter um verbo ou uma locução verbal. Então, nesse caso aqui, foi criado, nós temos uma locução verbal. Dois verbos juntos que servem para indicar uma mesma ação. Então, a locução verbal são dois ou mais verbos juntos que servem para expressar uma mesma ação. Então, observe que supermercado aqui, o substantivo, ele vai vir acompanhado de alguns determinantes. Então, nós temos um, que é um artigo, e nós temos falso, que é o adjetivo. Então, dentro do próprio sujeito, esse substantivo, ele vem com alguns determinantes. Isso a gente chama de adjuntos adnominais. Mais abaixo, nós temos um outro exemplo aí, que nós vamos perceber que os adjuntos, eles não estão presentes no sujeito, como ele pode vir também no predicado. Então, indústrias automobilísticas lançam seus primeiros automóveis. Então, dentro do predicado, nós temos o substantivo automóveis. E observe que esse substantivo, ele vai ser determinado, ele acompanha, né? É acompanhado por alguns adjuntos adnominais. Então, nós temos aí automóveis, então é o artigo definido. Seus, né? É um pronome. Primeiros é um numeral. E elétricos é o que? O adjetivo. Então, observe que o substantivo automóveis, dentro do predicado, tem como acompanhante alguns adjuntos adnominais. E aí nós temos alguns exercícios, aí nós temos: os meus dois companheiros de viagem se acidentaram na última excursão. Então, nós temos aqui o substantivo companheiros e nós vamos colocar os seus determinantes. Então, observando a frase, nós temos os, que é o artigo. Sempre você deve dizer a que classe de palavras pertence aquele determinante, aquele adjunto. Meus, que é o pronome. Dois é um numeral. E de viagem é um adjunto adnominal. Certo? Então, aqui, os
meus, dois, de viagem. Então, todos esses aqui determinantes, eles acompanham este substantivo, o determinando. Então, os adjuntos adnominais são termos que acompanham os substantivos. Essa função ela pode ser exercida pelas seguintes classes de palavras. Quem é que pode ser aí um determinante? Ou um adjunto adnominal? Os artigos, os adjetivos, as locuções adjetivas, o numeral e os pronomes que acompanham o substantivo. Então, lembrando que são pronomes que acompanham o substantivo. Nem todo pronome na oração ele vai ser um adjunto adnominal. Só é se, por acaso, ele estiver próximo, estiver acompanhando aí um substantivo. Nós tivemos as nossas atividades e faremos aqui as correções. Uso dos adjuntos adnominais. Identifique o sujeito de cada uma das orações a seguir e indique o núcleo e os adjuntos adnominais que determinam o núcleo. Uso consciente de água é tema de palestra para educadores municipais. Qual é o sujeito? Então, o sujeito nós temos aqui uso consciente de água, o núcleo do sujeito uso e os adjuntos são consciente da água. Então, observe que aqui no sujeito nós temos uso consciente da água é. Então, que é o verbo desta oração. O núcleo, o que é? Na verdade, vai ser o uso, que é, né? Então, ele é a parte principal e consciente da água vai ser o que é o seu adjunto. Renda real do trabalhador cresceu mais de 33% desde 2003, o povo 2015. O sujeito é renda real do trabalhador, o núcleo do sujeito renda, os adjuntos real e do trabalhador. Então, verifique aí, né, sua resposta. Confira para ver se você, né, respondeu corretamente. Reescreva as frases a seguir, ampliando-as com detalhes sobre os núcleos grifados. Para isso, acrescente adjuntos adnominais a esses substantivos. Ciclistas ganharam um troféu. Então, nós temos nessa sugestão, né? Ciclistas franceses ganharam um troféu internacional. Você vai ampliar colocando adjuntos para os substantivos destacados. Então, por exemplo, nessa primeira frase nós temos cientistas, nessa nós temos troféu. Observe que quando a gente retira os adjuntos, a frase, a oração, ela fica bem sucinta. Então, cientistas ganharam um troféu. Quem são esses cientistas? Que troféu foi esse? Então, os adjuntos, eles servem para dar mais características, para trazer maiores informações ao leitor. Então, a partir dos adjuntos, a gente consegue imaginar e compreender melhor o contexto. Então, aí nós temos, você vai ampliar, fica a seu critério, né, desde que tenha sentido as frases. Então, nesse caso, ficou cientistas franceses e troféu internacional. Para armas. Armas de diferentes calibres foram recolhidas. Fica a seu critério os tipos de armas que você colocou aí. Terremoto de alta intensidade, né? Então, aqui, observe que foi acrescido de alta intensidade, mata mais de 100 na Turquia. Ou então, poderíamos colocar violento terremoto. Antes, né, a palavra violento aqui. Violento terremoto. Então, existem rios e florestas. Então, existem grandes rios e imensas florestas. É uma sugestão. Você pode colocar outros adjuntos aí, certo? Livros são vendidos em bazares, livros antigos, poderia ser livro de moda, livro de culinária, são vendidos em bazares beneficentes, ou são vendidos em grandes bazares, são vendidos em bazares em feiras livres, entendeu? Aí vai da sua criatividade. Nações se comprometem com despoluição. Nações de todo mundo se comprometem com despoluição ambiental. Poderia ser a despoluição dos rios, poderia ser a despoluição dos mares, despoluição do ar. Então, você usa a sua criatividade aí. Jovens concorrem entre si no mercado de trabalho. Jovens criativos concorrem entre si no
acirrado mercado de trabalho. Durante o inverno, aves buscam calor. Durante o inverno rigoroso das áreas temperadas, aves migratórias buscam calor dos tópicos. Aquecimento causa enchentes. Aquecimento global causa grandes enchentes. Então, tudo aqui são orações que são sugestões, né? Verifique, né, se a de vocês está de acordo com isso. Então, você vai colocar adjuntos adnominais para esses substantivos que estão grifados nessas orações. Leia o texto a seguir, que apresenta uma paisagem famosa do Maranhão. Lençóis maranhenses. Na ponta norte do bioma Caatinga, encontra-se um ecossistema costeiro único, que combina ventos fortes com chuvas regulares, formando a paisagem conhecida como Lençóis Maranhenses. É uma faixa de dunas de até 20 metros de altura, que avança 50 quilômetros para o interior, entre as quais se formam pequenas lagoas de água doce e azul. A área se encontra protegida nos 1.550 quilômetros quadrados no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Criado em 1981, hotéis e pousadas se concentram na cidade de Barreirinhas, Maranhão. Então, vamos lá. Marcelo Leite, Brasil, Paisagens Naturais. Para apresentar a paisagem brasileira nesse texto, o autor empregou predominantemente uma sequência descritiva. Justifique essa afirmação. Então, a sugestão de resposta é: predomina no texto a intenção de caracterizar o lugar, apresentando dados, localização e características. Então, observe que ao longo do texto, o autor ele foi caracterizando este lugar, trazendo para o leitor, e com certeza um leitor turista, né, grandes informações a respeito do lugar. Então, há uma caracterização, uma descrição deste lugar. Então, para descrever melhor a região que destaca, o autor emprega adjuntos adnominais com função de determinantes de alguns substantivos. Então, observe que alguns adjuntos adnominais, tá vendo? Com a função de determinantes de alguns substantivos. Então, os adjuntos têm função de determinantes dos substantivos. Ecossistema. Quais são? Costeiro e único. Então, vamos lá ver, né? Na ponta norte do bioma contíguo, então, um ecossistema. Observe que aqui, né? Um ecossistema costeiro e único. Então, nós temos, né? Podemos observar que ecossistema é o substantivo, tá vendo? Quais são os determinantes dele? Costeiro e único, tá vendo? Então, dentro do texto, né, aí às vezes na uma atividade a gente consegue compreender facilmente lá no solta, né? Quando a oração ela vem isolada, mas dentro do texto, não, né, uma oração propriamente vem dentro de um texto, então nós podemos analisá-la dentro do texto. E aí nós vamos observar, por exemplo, quais os determinantes dos substantivos que nós encontramos dentro do texto. Eu preciso identificar os substantivos que são determinados. Nesse caso aqui, nós vamos ter ecossistema, como a atividade vai nos pedir. Nós temos ecossistema, vento, chuva, faixa e lagoas. De ventos são fortes, ventos fortes, de chuvas regulares, faixa uma e de dunas, lagoas pequenas de água doce e azul. Que tipo de adjunto adnominal predominou como determinante para fazer a caracterização nessa sequência descritiva? Predominam o quê? Adjetivos e locuções adjetivas. Então, o que é? O adjetivo caracteriza o substantivo, assim como a locução adjetiva. A locução adjetiva são duas ou mais palavras com função de adjetivo, entendeu? Por exemplo, de água doce. É uma locução adjetiva, né? Então, caracteriza, dá uma característica, tem valor de adjetivo.
Então, predicado na organização, né? Aí dos textos, na organização das orações, aí a gente falou sobre os predicados. E aí a gente viu os tipos de sequências. Nós vimos lá na aula anterior, né, que existem as sequências narrativas, descritivas, conversacionais, argumentativas, expositivas, entre outras. E aí nós temos aqui um exercício, né, para conversar entre os colegas e tudo, e coloca sequência descritiva, sequência positiva, sequência narrativa, predominância sequência de ações, predomina a apresentação das características, predomina a apresentação de dados e informações. Então, nós temos aqui no trecho A, no trecho B e no trecho C. O que predomina? Lá no quadro abaixo, vocês vão colocar a predominância, certo? E aí, depois, né, de fazer essa correção, vocês vão realizar agora as atividades da página 26 até a página 29. Então, página 26 até a página 29. Posteriormente, faremos as correções, certo? Boa aula, boa atividade. Qualquer dúvida, vocês podem postar no grupo que eu vou responder.